Oi, gente, tudo bem? Eu acho que já tem o quê? Umas 2, 3 semanas que não tem Q&A, né? Entraram outras coisas aí. Fiquei com saudades. Vamos voltar aqui porque hoje tem várias perguntas bem legais. Algumas, inclusive, não são perguntas, são comentários normais, mas vambora. Primeiro aqui do Essaus. Pro próximo Q&A. Acho sua memória excelente para essa sopa de letras e números dos modelos dos equipamentos, além do som de cada um. Você considera isso natural, acontecendo em outras áreas da vida ou resultado de um treinamento específico de memória? Cara, eu sempre fui aquela pessoa que, quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto muito e aí eu entro de cabeça na parada. Então, como eu tenho muito interesse, acaba ficar fácil saber as coisas. Então, isso sempre fez parte da minha vida, assim, eu ter essa... uma característica meio obsessiva, entendeu? Né? Mal ou bem é isso fez a minha profissão, né? Eu trabalho com áudio, que foi justamente isso, de duas formas diferentes. E eu acho que acaba vindo essa memória. Mas é a memória boa que eu tenho pra isso, é a memória não boa que eu tenho pra outras coisas. Infelizmente. Valmir, pro próximo Q&A. Leonardo, com essa MP de taxação dos importados, a Cuba poderá adiantar a produção e comercialização do seu próprio headphone high-end? Sim. A gente tem 2 projetos de fone mais sofisticado, de 2 tipos muito diferentes e, claro, né, ainda que, como eu sempre falei, eu seja contra essa realidade, para Cuba isso favorece, né? Então deixa a gente muito mais competitivo. É só uma pena que isso seja a custo do consumidor. Fabrício, próximo Q&A. É possível conectar 2 notebooks ao mesmo amplificador e DAC para ter o som de ambos chegando simultaneamente ao fone? Hoje faço isso através de uma entrada auxiliar das caixinhas de som, mas gostaria de ter mais qualidade de som sem ter que ficar desconectando e reconectando tudo. Então, eu não sei se você quis dizer ter meio que os 2 sons tocando ao mesmo tempo. Se for isso, não que eu saiba, tá? A grande maioria dos amplificadores do mercado, assim, para não dizer todos, vão te fazer escolher entre uma entrada e outra, tá? Agora, se você quer dizer, por exemplo, ter um amplificador com o som do computador chegando de 2 formas, de 2 computadores diferentes, né? Mas você troca entre um e outro sem ter que desconectar e reconectar, sim, isso é possível. Você tem 2 formas de fazer isso. Ou você pode fazer, se você tiver um DAC, por exemplo, com 2 entradas, vamos supor uma USB e uma ótica, e aí você compra um adaptador para você usar a entrada USB de um... Quer dizer, você usa o USB de um computador e a ótica do outro, aí é só você trocar, né? Ou se for um amplificador, um amplificador que tenha 2 entradas analógicas, né? Ou se for um DAC, tipo, e um amplificador, você pode usar a saída digital de um computador e analógica de outro, né? Então, você conecta um computador ao DAC via USB e o outro direto ao amplificador via RCA, por exemplo. Então, dá para fazer se for isso, tá? Mas você ainda vai ter que trocar entre as saídas. Eu não sei de nenhuma solução que vai fazer ficarem as 2 ao mesmo tempo sem uma gambiarra que pode ser perigosa. Vitor Grilo. Olá, Léo. A respeito da questão da produção... Isso aqui, cara, eu achei muito interessante. Não é uma pergunta não, mas olha só. A respeito da questão sobre produção de áudio com fones ao invés de caixas, na minha opinião, como alguém que trabalha com áudio utilizando quase exclusivamente fones, eu diria que as tecnicalidades são mais importantes do que o tuning para uma mixagem. E particularmente prefiro over-ears a in-ears para trabalhar com áudio. Estar extremamente acostumado com a sonoridade de um fone, principalmente comparar a sua produção com outras que você tem como referência, fazem com que o fone torne-se sua própria referência de neutralidade. Por exemplo, ao ter um Moondrop Aria como referência, um FHE Eclipse tem graves muito exagerados, mas um Duno Talos tem graves muito recuados. É tudo uma questão de costume e de contraste. Isso é um pouco do que eu falei sobre você se acostumar a uma sonoridade, né? Ter aquilo como uma base, né? Entender o que o fone te entrega. Mas óbvio, né? Eu falei isso em grande parte no achismo, né? Porque eu não trabalho com áudio. Então, muito maneiro ter esse depoimento aqui, né? Então, para quem perguntou no último Q&A, tá aqui uma resposta de alguém que de fato trabalha com isso. Bem melhor do que a minha. Aqui do Norbert com um cafezinho. Muito obrigado. Próximo Q&A. Como baterista, te incomoda que alguns álbuns reproduzam o som da bateria no posicionamento do baterista e outros álbuns com a perspectiva de alguém vendo a bateria de frente, o inverso? Primeiro assim, eu não me chamaria de baterista, tô começando a aprender a tocar bateria, agora fez 2 anos que eu comecei, então, cara, tô muito no início. E 2, agora mais especificamente sobre essa questão, cara, nunca reparei nisso, isso é o tipo de coisa que jamais me incomodaria.
Entendo que você pode se incomodar, tá? Não tô diminuindo o teu incômodo, não. Mas só falando, cara, tô zero preocupado com isso, assim. Eu nunca nem reparei, nunca pensei, pô, o hi-hat tá aqui, agora o hi-hat tá aqui. Pra mim, tanto faz. Se tem o som do hi-hat, eu tô feliz. Aqui do Lucas. Léo, queria te passar... esse aqui também não é exatamente uma pergunta, mas tem um ponto muito importante aqui, Lucas. Queria passar mais para dar um agradecimento, que bom. Sempre gostei muito de música, participei de projetos de som que cobrissem todas as faixas de frequência, condutos mencionados, tananã. Nunca tinha entrado no mundo dos fones. Procurando por um fone, acabei olhando algumas análises do canal e acabei pegando um W820NB Plus com LDAC, suportando 24 kHz, 24 bits e, poxa, foi uma experiência completamente diferenciada em relação com o que eu estava acostumado. E aí ele está falando aqui sobre o ANC, né, que para ele é muito importante, porque isola do ambiente, melhora a qualidade de vida, faz todo sentido. Mas o ponto que eu queria frisar aqui suportando 92 kHz, 24 bits, e foi uma experiência completamente diferenciada em relação ao que eu estava acostumado. Cara, quando a gente escuta um fone ou um sistema, existem muitas características, existem muitas explicações, muitas origens para aquilo que a gente está escutando. Eu considero talvez você não tenha falado dessa forma, tá? Mas eu quero muito frisar isso porque você destacou esse ponto. A gente acabe tendo a tendência, de certa forma, a falar, foi por causa disso. Não faz isso, não entra nessa. Eu, assim, não acredito nem um pouco que isso aqui é capaz de fazer qualquer coisa audível significativa, né? O fato dele suportar o LDAC, 92 kHz, 24 bits. Cara, eu já fiz uma série de vídeos falando sobre áudio de alta resolução, como é que funciona o áudio, né? Até chegar no áudio de alta resolução, e como eu mostro naquele vídeo, assim, os benefícios disso são altamente discutíveis, assim, benefícios reais, audíveis. Então, assim, eu entendo que você adorou o fone. É um fone fantástico. É um fone muito bom pelo que custa, mas tudo que você ouviu, tudo que fez você achar ele um fone fantástico, não tem nada a ver com o fato dele ter LDAC, com o fato dele suportar 92 kHz, 94 bits, 24 bits. Isso não tem nenhuma utilidade prática, entendeu? Se ele não tivesse nada disso, você ia continuar achando um fone fantástico. É igual quando eu vejo, por exemplo, tem situações, né, tipo, a galera botando, pô, comprei um fone com X drivers, caraca, é muito melhor. Ou então, pô, coisa que eu já vi, né, tipo, porque o crossover fez... Cara, você tá ouvindo o resultado de muita coisa. É impossível você apontar e falar, foi por isso aqui que é bom, entendeu? E quanto mais quando a gente fala de um negócio que é alta resolução, não entra nessa, cara, esquece isso, tá? De verdade. Isso não quer dizer nada, isso não é nenhum indicativo de que o fone é sofisticado. Então, vou botar da seguinte forma. Apple AirPods Max, não tem nada disso. Ele, assim, destrói de todas as formas possíveis o W820NB. Ainda que o W820NB seja um fone excelente. Ele é um fone muito bom pelo que ele custa. Mas claro que não dá para comparar com um fone Bluetooth com noise cancelling de alto nível, né? E que não suporta o LDAC, que não suporta áudio de alta resolução, nada. O limite dele é o AAC. E mesmo assim é um fone incrível, tá? Então, esse é o resumo, né? Eu quis falar sobre isso porque não entra nessa, né? Tipo, não dá para apontar para uma coisa diante de tantas outras características, né, de um fone e falar, foi por isso que eu achei ele muito bom. Ou é por isso que ele é bom, tá? Lucas Rasp, próximo Q&A. Uma dúvida. Acabei adquirindo todos os tipos de earpads, XL, híbridas e camurça, da Cuba, né, no caso. Mas eu tenho o costume feio de alternar entre elas dependendo do ambiente que tô e da sonoridade que pretendo escutar. Se eu ficar trocando as pads toda hora, elas irão estragar mais rápido, digamos, em pouco tempo, menos de um ano, ou posso fazer isso sem medo de ser feliz? Completo. Sou bem cauteloso na hora de trocar as pads, eu removo e instalo elas com bastante cuidado e calma. Já aproveitando, faço a mesma pergunta para a chave seletora de graves. Eu toda hora troco e fico com medo de acabar destruindo o headphone. Primeiro, sobre o controle de graves. Pode fazer à vontade, isso aí não vai fazer nada, tá? Um dia o plástico pode se desgastar internamente, mas vai demorar muitos anos para isso acontecer. Agora, com relação às almofadas, cara... isso vai sim acelerar o desgaste, porque ela é um tecido, né? E o tecido, mal bem, quando você coloca, ele dá uma esticada, né? Ele passa por um negócio que é fino, assim. Ele foi feito para ser trocado, mas talvez não com tanta regularidade. Então isso pode sim acelerar o desgaste, tá? Então eu acho que assim, se você for cuidadoso, né? Tomar cuidado para colocar de uma forma mais... com cuidado para não esticar, né? Com cuidado para não esgarçar, nem nada assim... menos mal, mas isso aqui não tem jeito, né? A almofada é uma peça que se desgasta e fazer isso pode desgastar mais rápido a abinha ali dela para dentro. Lucas, próximo Q&A.
Léo, gosto muito do seu trabalho e já comprei 2 fones que foram indicados por você. T3 Plus, R$100 HD 650. Maneiro. Agora, a pergunta. O que impede in-ears mais baratos de terem melhores tecnicalidades, já que podem ser tão bem tunados? É a qualidade dos falantes? Falantes mais baratos seriam incapazes de reproduzir uma resposta mais refinada dos médio-agudos e agudos? Na faixa geralmente associada com as tecnicalidades? Ou talvez as marcas façam fones mais baratos serem piores propositalmente para existir justificativa para a compra dos mais caros? Cara, eu acho que é uma ótima pergunta e assim, o que eu vou falar é total opinião, tá? Eu posso estar, assim, falando besteira, mas assim, acho que existe em algum grau algo como marcas fazendo fones mais baratos sendo piores para existir justificativa. Eu não sei se eu colocaria dessa forma, mas existe uma coisa que é o posicionamento de mercado, né? Que é, cara, se você quer criar uma linha coerente, muitas vezes você vai ter que ter um produto mais barato e um produto mais sofisticado, né? E não necessariamente o som vai ser exclusivamente aquilo que vai diferenciar um do outro, né? Então pode existir algo como isso aqui. Falando assim, parece que é uma coisa meio que muito propositalmente ruim, e eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo como uma questão de posição, né? Que infelizmente, né, quando a gente trata de comportamento do consumidor, a gente trata com muita irracionalidade, né? Tem muitas coisas que são muito complexas, né? E se você como marca quer ser bem sucedido, tem certas coisas que você vai ter que fazer, né? E não acho que seja necessariamente uma questão de desonestidade nem nada assim, né? É meio que, cara, em algum grau jogar o jogo, né? Vou dar um exemplo. Coisas que a gente já passou na Cuba. Frete grátis, né? Essa é uma clássica do comportamento do consumidor. É idiota se você parar pra pensar no negócio do frete grátis, né? Ou do parcelamento sem juros, por exemplo. Porque o que acontece? O parcelamento nunca é sem juros. Se ele é sem juros para o cliente, é porque a marca está pagando juros. Se a marca está pagando juros, é porque a marca poderia ter precificado menos, né, um valor que seria o valor no Pix, por exemplo, algo assim, e só cobrar os juros de quem quiser parcelar, né? E se você parcela em uma vez é uma coisa, se você parcela em 12 vezes é outra. Só que eu não posso fazer isso, porque assim você vai dissuadir muita gente quando você cobra os juros, né? Hoje na Cuba a gente tem sem juros, acho que só até 3 vezes, porque é o que a gente consegue no nosso momento atual. Ao invés de ter que subir o preço, mas assim, talvez fosse melhor subir o preço, né? A coisa do frete grátis é a mesma coisa, né? A gente hoje já não costuma ter muito isso não, mas teve uma época que assim, a gente tinha muita reclamação de custo de frete de acessórios. E a gente falava assim, cara, mas olha só, se o frete é grátis é porque eu como empresa vou pagar. E se eu que vou pagar o frete, eu vou ter que precificar o meu produto considerando um dos piores fretes possíveis, porque é o que, se todo mundo resolver comprar em Mossoró do Rio Grande do Norte, eu vou quebrar. Se eu ficar pagando frete e precificar um frete para São Paulo. Então o que a gente faz? Não bota frete grátis para os acessórios. E aí a galera reclama. Então assim, eu acho que isso entra um pouco nessa história de, cara, às vezes você precisa posicionar de uma determinada forma, porque senão não vai vender. E não vai vender, pô, aí não tem marca. Se não tem marca, não tem produto. Se não tem produto, é ruim pro cliente. Então assim, tem muita coisa envolvida aqui, tá? Então, só para falar sobre isso especificamente. Que eu acho que esse é um ponto, mas eu não acho que seja de todo ruim. Eu acho que existem motivos para isso. E são motivos extremamente complexos. Agora, voltando para outra coisa, né, que seria uma impossibilidade mesmo. Acho sim que até certo ponto isso tem a ver com ou uma impossibilidade técnica ou algo como P&D. Então, talvez fosse até possível você tecnicamente fazer um produto com aquele tuning, com aquelas tecnicalidades custando tão pouco, mas o tempo que ia levar para você chegar lá, né, pesquisa de materiais e tudo, é o que vai tornar o produto mais caro, entendeu? E aí não vai ter jeito. Então, eu vejo por aí, tá? Não sei se confundir mais, mas eu acho que tem isso sim, né? O que você falou dos agudos, por exemplo, eu acho que é uma área que é um pouco mais difícil de você controlar. E aí, de novo, pode ser por conta de materiais e pode ser por conta de tempo de projeto mesmo, de desenvolvimento. Carlos, já vi alguns reviews dizendo que drivers angulados são superiores em espacialidade. Será que procede? Tem o HD 560S, já experimentei outros para jogos e nenhum se comparou. Dizem que o HD 800S que é angulado também é um monte de facilidade. Sim, isso procede, porque mal ou bem entra um pouco naquilo de fones serem uma maneira muito artificial de projetarem sons para um ser humano, né? Sons de natureza não vem assim. E aí tem várias formas de você fazer com que isso seja mais natural. Tem toda a coisa do tuning, com o Pinagain, por exemplo, que eu já expliquei em vídeos. E no caso de headphones tem a angulação do falante, né? Quando você coloca um falante mais para frente, você projeta as ondas sonoras de uma maneira que é mais parecida com ondas sonoras da vida real, sem ser de fone de ouvido. Então, sim, isso faz sentido.
Studio Crow. Léo, parabéns pelo trabalho, usuário do Cubo aqui, maneiro. Pergunta, que fone você recomendaria para quem trabalha com edição de vídeos? Algum in-ear, headphone? O que pensa a respeito? Pode ajudar com alguma recomendação? Então, cara, seguinte, primeira coisa. Em termos de som, né, você usar um fone para edição de vídeos é muito mais... É um trabalho muito menos crítico do que mixagem, masterização, produção musical e tal. Porque no vídeo o som é só parte da parada, né? E muitas vezes não é uma parte tão absurdamente importante assim. Então, eu acho que tem algumas coisas que vão ser importantes. Primeira, eu diria que detalhamento é importante, né? Porque o detalhamento pode fazer com que você ouça sons que outros fones podem mascarar, né? E aí você pode pegar algum ruído, algum detalhezinho que tá ali que alguém deixou passar, né? Alguma coisa pra você limpar, algo do tipo. Então, um fone com um bom detalhamento, pra mim, faz sentido pra edição de vídeo. 2, pra isso, cara, eu não tem a ver com som, mas eu acho que conforto é muito importante, mal bem um fone que você vai ficar muitas horas com ele na cabeça, né? No processo de edição. Então, por exemplo, isso pode ser um problema para in-ears, caso você seja um pouco mais sensível. Por outro lado, a coisa do detalhamento, in-ears vão te dar um maior isolamento, que também pode ser bom, e um maior detalhamento muitas vezes. Então o in-ear pode ser mais interessante. Mas, por exemplo, você falou que você é usuário do Cuba, né? O Cuba Disc é um fone que eu acho que pode fazer muito sentido para esse uso. Assim, tem muita gente que usa do audiovisual. A gente tem muito cliente que usa para isso. Justamente porque ele é um fone detalhado, é um fone que tem um bom isolamento, então ele pode funcionar. E outra coisa que é importante, acho que são algumas questões de recursos, né? Por exemplo, fone sem fio não necessariamente é uma ideia tão boa, porque você pode ter algum delay que pode te atrapalhar. Mas é isso, cara. Eu não acho que seja um trabalho tão crítico, não, tá? Eu acho que o Cuba Disc é uma boa opção. Imagino que a linha da Audio-Técnica também pode ser legal, tipo o M40X, M50X. No caso de in-ear, poderia ser algum bem barato, tipo um KZDFi, um 7Hz0, uma coisa assim. Eles vão trazer detalhamento, vão trazer isolamento. Conforto tem que ver, porque é pessoal, mas acho que é isso. Cara, essa aqui é muito grande, mas é o seguinte, porque... é do Jason. Em resumo, tá? Vou resumir aqui. Ele falou da diferença, né, como eu falo muitas vezes, né, que a diferença entre o áudio lossless e o lossy costuma ser placebo, mas em resumo, ele fez um teste cego com a esposa e viu uma diferença significativa entre o Spotify e o Deezer, que é uma diferença muito perceptível, que ele passou em teste cego e tudo mais. E eu não duvido, tá? E no final ele falou assim, novamente entendo teu argumento, nos testes cegos que eu faço tanto com áudios que eu mesmo converti quanto com aqueles que você disponibilizou, eu não percebo diferença alguma. Já quando faço a comparação com o Spotify e Deezer, a história é outra. Ele falou aqui, inclusive, sobre uma explicação de um amigo dele, que é da questão da precisão da codificação. E isso é uma coisa que está dentro do que eu falo, né? Sempre quando eu falo sobre essa diferença, né, entre o MP3 e o lossless, eu sempre procuro ter o cuidado de falar o MP3 bem codificado a 320 kbps, né? Porque o codec que você usa faz muita diferença, sim, como você falou, né? Então, por exemplo, nas conversões que eu já fiz, eu uso o Lane, que é um codec super usado, de qualidade, e eu sei que ele é muito bom em termos de precisão. Mas se você não tiver isso, realmente vai ser ruim. Então, assim, eu acho que aqui, eu não duvido que existe essa diferença que você está notando. Eu acho que a grande questão é que essa diferença não necessariamente assim, ou melhor, não é que não necessariamente, ela não se dá pela diferença teórica entre o MP3 no melhor caso e o FLAC ou lossless, entendeu? Existe algum outro fator aqui que é responsável por essa diferença e esse é o ponto, né? A questão é a gente ter que descobrir qual é esse. Pode ser que sejam masters diferentes, pode ser que seja algum processamento que algum desses dois está fazendo, pode ser que seja alguma configuração no Spotify que está diferente ou no Deezer que está diferente. Então, assim, eu acho que teu relato faz total sentido, eu acredito em você, tá? Eu nunca fiz esse teste especificamente, mas eu acredito. Mas o ponto é esse, a diferença não se dá pela diferença entre o lossless e o MP3, ou o Ogvorbis, ou o que é que seja, né? Se dá por algum outro motivo que a gente tem que descobrir qual é. Próxima aqui do Matheus. Sobre a nova lei remessa conforme, você acha que irá valer a pena importar fones do AliExpress? Por exemplo, agora o Moondrop Blessing 3, incluindo a taxa de 17% de ICMS, mais 60% sobre o valor do produto, irá subir para mais de 2.200. Ainda vale o Blessing 3 por esse preço? Qual a sua opinião sobre? Agradeço pelos ótimos vídeos e sempre aprender cada vez mais sobre esse hobby incrível.
Obrigado, cara. Então, primeiro, o que eu penso sobre isso? Cara, já falei, eu acho uma tristeza, eu acho um absurdo que essa seja a proposta. Então, é inacreditável a gente pagar 92% de imposto. Inacreditável, né? É uma coisa que dá vontade de falar assim, vocês estão de sacanagem com a nossa cara, né? É sacanagem isso, né? É uma piada isso, uma piada. E agora, né, quanto mais perto chega, eu acho que mais a gente sente o tamanho da trolha que é isso e, de novo, da imbecilidade que é essa realidade, né? Alguém considerar justo, alguém considerar que faz sentido cobrar 92% em cima de um produto importado. Essa é a realidade que eu já vivo como empresa. É pior do que essa, na verdade, mas é isso. Mas agora lidar com o hobby em geral dessa forma é lamentável, é muito triste, tá? Então, enfim, já falei sobre isso algumas vezes, é de doer, é de doer. Agora existe uma outra questão que é essa, né? Se eu acho que vai valer a pena importar fones do AliExpress. Cara, sim, porque a gente não tem opção. Então, tipo, se ainda fosse um cenário tipo, os fones que a gente quer vendem na Americanas, mas é 3 vezes o preço. Só que, então eu compro no AliExpress. E aí, quando o AliExpress vira o dobro do preço, fala, não, agora então vale a pena comprar aqui. Não é o caso. Então, assim, dane-se. É literalmente tão simples quanto. Agora, na hora de você que compraria um Drop Blessing 3, talvez fale que eu não tenho dinheiro para isso. Eu vou comprar um Cato, entendeu? E aí vai pagar no Cato o preço de um Blessing 3. Vale a pena? Assim, financeiramente falando, né? Talvez não no sentido de, tipo, é muito caro pra esse fone, mas vale a pena no sentido de que, pô, cara, se eu quero esse fone, eu quero essa qualidade, é a única opção que eu tenho. Porque você vai fazer o quê? Vai comprar aqui? Não existe. Então, é isso. Então, cara, não vai ter jeito. Na minha teoria do que o que vai acontecer é isso. Eu não acho que as pessoas vão parar de comprar ou vão comprar menos, porque não é como se existisse uma outra opção não tem. Então, assim, a opção vai ser, tá, então vou comprar um modelo abaixo agora e é isso aí, entendeu? É lamentável. E, de novo, falo isso considerando que na Cuba isso é extremamente vantajoso. Mas, de novo, né, como eu falei aqui no início para uma outra pergunta, é vantajoso a custo de vocês, entendeu? Né? Isso é que é tosco. Então, enfim. Aqui do Matsuki. Cara, Léo, salve. Trabalho numa metalúrgica e vira o mestre, o pessoal tá lixando peças de metal em um ambiente vivo cheio de pó de ferro. Trabalho isolado no escritório, mas ainda assim há o pó de ferro. Vem com menos intensidade, mas tem. Então minha dúvida é, isso pode danificar os meus fones? Pois eu sei que os falantes utilizam ímãs e tal. Sim, eu acredito que sim, tá? Por quê? Esse pó de ferro ele vai se depositar no falante. Então, assim, ele pode entrar no alto-falante, ele pode se depositar no diafragma, né? Ficar ali permanentemente atraído pelo ímã, então você está colocando uma massa a mais. Então, não acho que seja saudável não, tá? Até que isso se torne um problema, até a ponto de danificar o fone, é uma outra questão, e aí eu não faço ideia. Mas sim, é uma coisa que tem potencial de ferrar com o fone. Lucas Stradeus. Léo, ó, essa aqui. E o Lucas não foi a única pessoa que esclareceu isso. É porque no Q&A anterior, teve uma pergunta que falava sobre a altura de frequência. E aí eu não tinha entendido, não conhecia esse termo utilizado na física. E aí eu falei, cara, pra mim a altura tinha a ver com volume, né, intensidade. E aí várias pessoas explicaram que não. Então fica aqui a explicação. A altura é diferente de volume e nesse caso é referente à frequência. Não sei porque que se usa altura, provavelmente por causa dos agudos, mas é tecnicamente correto. OBS, a altura é um termo em ondulatória usado para determinadas características que possibilitam distinguir graves e agudos, como frequência inversamente proporcional ao comprimento da onda. Então, obrigado, Lucas, e obrigado às várias outras pessoas que corrigiram. Eu não sabia, então agora estou sabendo, e quem não sabia que está assistindo também está sabendo. A altura está correto. Henrique. Olá, Léo. Você comentou ter sido as MBL as melhores caixas que você já escutou. Você acha que nas caixas acústicas tem a mesma premissa que a melhoria é cada vez mais sutil, como você faria uma analogia delas... Tá, sutil? Como você faria uma analogia delas para as caixas Jamo do seu pai ou as Dynaudio que tinham? Sair de um HD 600 para HD 800? Dá para viver sem? Então, sim, em caixa de som a premissa é a mesma, mas eu acho que aqui, no caso das MBL, a gente está falando de um equipamento realmente superlativo e a diferença é sim muito significativa em relação a Jamo, as Dynaudio que eu tenho principalmente, que são caixas pequenininhas, assim... Cara, eu acho até que se bobear é uma diferença maior do que de um HD 600 para HD 800, tá? É chocante o que eu vi naquelas caixas, nas MBL. Chocante. Então, é uma diferença, sim, bem grande.
Léo, pra quem tá... E só pra esclarecer, talvez a diferença não fosse tão grande entre uma S3000 e a Jama, por exemplo. Mas entre a Jama e a MBL, sim. Léo, pra quem tá pensando em qualidade sonora sem importar qualquer outro fator, nem grana, nem formato, Cuba Disco Bluetooth ou AirPods Pro 2? E os AirPods 2 em relação ao disco com cabo. Cara, então, Heitor, é muito difícil, porque assim, como eu costumo falar, é muito difícil comparar um headphone com um in-ear. Pra mim é uma experiência muito diferente. Então, assim, é quase como assim, qual é o melhor carro? Um Troller ou um Golf GTI? Tipo, dá pra comparar, pô, dá, mas assim, eles são... É tão diferente, entendeu? A experiência que, pô, pra isso eu prefiro um, pra aquilo eu prefiro outro, sabe? Então, eu acho muito difícil responder essa pergunta assim. Dito isso, em relação ao disco cabeado, eu considero os AirPods Pro 2 bem superiores em termos de som, tá? Assim, em termos gerais, tá? Porque, claro, tem aspectos em que o disco vai ser melhor, por ser um headphone, mais facilidade e tudo mais. Mas o AirPods Pro 2, pra mim, na minha opinião, é superior. Em relação ao disco Bluetooth, eu já fico mais dividido, porque como eu falei, assim, e de novo, levem o que eu tô falando com, como dizem lá fora, né, com um grão de sal, ou vários grãos de sal, porque pô, foi eu que tunei o disco Bluetooth, então, né, e de uma maneira mais pormenorizada do que eu consegui fazer no disco cabeado. Então, né, eu sou suspeitíssimo pra falar. Mas eu gostei muito do disco Bluetooth, tá? Em termos de som. Então eu já acho que ele é mais comparável ao AirPods Pro 2. Mas eu não diria que um é consideravelmente melhor do que o outro, não, tá? Mas, de novo, fazendo a ressalva sobre in-ear versus headphone. E a última aqui do Android musculoso. Qual relógio você está usando? Se alguém souber, me fale, obrigado. Então, o que eu estava usando no vídeo anterior, eu vi aqui, era um Citizen. NB 621, 6021, eu não lembro. Se chama Citizen Barnacle. Vou botar uma foto dele aí na tela para vocês verem. Mas ele é um diver da Citizen, que é tipo uma reedição de um fone. É complicado só falar de fone. De um relógio da Citizen mais antigo. Tem a caixa em titânio, é um relógio, cara, lindo, super legal. Então vou botar uma foto dele aí pra você ver. E esse aqui, cara, é o MWC, que é uma cópia do CWC G10. Gosto muito, eu tava meio esquecido, mas eu voltei a usar ele recentemente. É isso, gente. Esse foi mais um Q&A. Mandem suas perguntas aí pro próximo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.